Solo Leveling, capítulo 233. Passaram-se 3 dias desde que os gigantescos portais se revelaram ao mundo. A agitação civil eclodiu de forma rápida nos países e nações vizinhas os quais possuíam os portais. E essas manifestações se tornaram mais violentas a cada dia que passava. O motivo era porque nenhum desses países havia apresentado uma resposta viável à sua população. A multidão enfurecida de cidadãos saiu para as ruas e fizeram manifestações violentas a fim de forçarem seus governos a apresentarem contramedidas perante a situação. Enquanto isso, as estações de notícias enfatizavam cada vez mais a gravidade das manifestações. Já se passaram mais de 75 horas desde que o fenômeno conhecido como portões supermassivos apareceu no céu. No entanto, o governo ainda não deu uma resposta para a população. Bem ali! Como vocês podem ver, nesse exato momento, os manifestantes estão carregando placas dizendo "Responda-nos, governo!". Os números de manifestantes estão aumentando a cada dia e a preocupação são de que essa atmosfera volátil esteja no limite. Eu sou Juan Aragão e estou cobrindo todas as manifestações que estão ocorrendo nesse momento para mobilizar o governo a forçar uma resposta para vocês, telespectadores do canal Novel Pack. Este foi um espetáculo completamente diferente comparado quando o gigantesco portal apareceu pela primeira vez na Coreia do Sul. Os especialistas foram rápidos em descobrir por que as coisas estavam diferentes, e o motivo era bem simples. A Associação Coreana dos Caçadores convocaram imediatamente todos os caçadores do país para a capital. Assim, a Coreia do Sul teve uma contramedida rápida perante a gravidade da situação. Um outro ponto em questão era a sensação psicológica de segurança sentida pelos coreanos, pelo fato que seu país possuía o maior caçador vivo e esse ultrapassava em muito todos os caçadores de autoridades especiais vivos. Um dos especialistas que foi convidado para falar em um programa de TV disse isso na frente das câmeras. O caçador Sung Ji-woo quase sozinho cuidou de 2 quebras de portais Rank S. Primeiro foram as formigas e depois foram os gigantes. Isso tudo em um período de um único ano. Ele praticamente resolveu 2 incidentes mais ínfames da história com suas próprias mãos. Não havia necessidade nem mesmo de trazer à tona os monstros gigantes do Japão. A tensão do mundo já estava fervendo durante o ataque das formigas à ilha de Jeju. O especialista continuou seu discurso enquanto levemente batia com o dedo indicador em sua têmpora. E é isso que os cidadãos coreanos acreditam. O caçador Sung Ji-woo irá aparecer e irá lidar com tudo isso. Essa foi precisamente a razão pela qual, mesmo depois que um portal gigantesco apareceu nos céus da capital coreana, com mais de 10 milhões de pessoas vivendo naquela cidade, a população conseguiu permanecer relativamente calma sobre isso. Infelizmente, era óbvio que nem todas as nações da Terra seriam abençoadas com tanta sorte. O número de caçadores verdadeiramente excelente era muito baixo e eles também não estavam distribuídos de maneira uniforme pelo mundo. E muitas dessas nações aos quais os superportões apareceram continham um sistema de caçadores bem fracos, então era óbvio que a agitação continuaria a crescer. E assim, a sensação de crise iminente continuou a aumentar. Os figurões que representavam suas respectivas nações haviam se reunidos na capital coreana para atender o pedido da Associação de Caçadores. E o que eles queriam dessa viagem era apenas uma coisa, isso seria descobrir as informações sobre os 8 superportais que apareceram simultaneamente em todo o mundo. Um certo homem soltou um suspiro abafado. Ele era ninguém menos que o diretor da Hunter Boreal, David Brennan, que optou por viajar para a Coreia depois de ser assediado por seu próprio presidente do país. Ele enxugou o suor frio que empapava sua testa com um lenço e deu uma olhada no rosto de todos que estavam sentados ao seu redor. Parece que muitos deles vieram. Presidentes de países, ministros de governos, mestres de guildas e presidentes de várias associações de caçadores.
O diretor da Hunter Braille conhecia os rostos da maioria dessas pessoas. Na verdade, eles eram todos figurões que apenas seus nomes seriam suficientes para que fosse reconhecido por todas as suas nações. Independentemente de quem seja, todo mundo está sentindo esse calor, né? Eles poderiam parecer calmos e controlados, mas eles também sabiam que interiormente cada um deles estava tão ansioso. Bem, até o próprio diretor estava se sentindo da mesma forma afinal. O quão maravilhoso seria se o caçador Sung Ji-woo aparecesse e dissesse: "Esta crise de portal deve terminar sem dor e não há nada com que se preocupar." Se ao menos ele pudesse entregar essa mensagem a seus superiores, a pressão do governo estadunidense recuaria de forma instantânea. Em outras palavras, seria uma oportunidade maravilhosa de restaurar o seu orgulho. No entanto, e se a verdade fosse completamente o oposto disso? O diretor sentiu seu coração despencar até a boca de seu estômago. Ele engoliu a sua saliva seca e confirmou a hora. O seu relógio de pulso estava apontando precisamente para as 2h55. Restavam apenas 5 minutos até a hora do anúncio. Enquanto ele ouvia os ponteiros do relógio que parecia estranhamente alto por algum motivo hoje, o diretor ergueu seu rosto. Mar de árvores do Japão. Tendo acabado de inspecionar seu exército das sombras, Ji-woo perguntou ao Belion: "Me diga, o que acontece com os exércitos que perderam seus soberanos?" "No lugar dos soberanos mortos, os marechais devem assumir o comando do exército." Ele também falou mais explicações. Disse que o exército do gigante estava sendo liderado por seu marechal depois que o rei foi capturado pelos governantes. Ji-woo acenou com a cabeça em compreensão. Um total de 8 portais haviam aparecido em todo o mundo. O fenômeno da geração de portais para os exércitos que estavam sem os seus soberanos poderia ser explicado agora se os marechais estivessem no comando. Foi então que uma outra pergunta surgiu na cabeça do coreano. "Se por acaso eu morrer, você vai comandar o exército das sombras como seu grande marechal?" Belion balançou sua cabeça. "Nossas vidas estão ligadas às suas, meu senhor. Se você morrer, nós também retornaremos ao vazio." Ji-woo mergulhou em seus pensamentos e um brilho cintilou brevemente em seus olhos. Uma voz diferente então se dirigiu a ele do outro lado. Foi Ygritte. "Meu senhor, não temos nenhuma chance de vencer uma guerra em grande escala." Uma voz cheia de poder e convicção foi falada em um tom baixo e profundo. Já fazia um tempo desde que ele começou a conversar com esse soldado, mas Ji-woo ainda não tinha realmente superado a sua voz. Sério, agora ele estava equipado com sua armadura leve e de aparência ágil, porque ele tinha que possuir uma voz tão viril. De acordo com Ygritte, ele deveria ser o maior cavaleiro da história das criaturas humanoides, antes de renascer através dos poderes do Soberano das Sombras. Então não foi difícil para Ji-woo entender de onde aquele nível de masculinidade ultra alto de sua voz veio. "O que eu devo fazer sobre essa sensação de desarmonia que tenho toda vez que olho para ele?" Quer soubesse ou não das coisas estranhas que Ji-woo estava pensando nesse momento, Ygritte continuou calmamente a falar. Ao contrário do ex-soberano das sombras que parou de expandir seu exército quando se retirou da batalha contra os governantes, os outros soberanos não contiveram e continuaram a aumentar cada vez mais o seu poder. "O quão grande você acha que é a diferença de nossas forças de combate?" Desta vez, Belion respondeu. "Claro, eu não tenho como ter certeza, mas provavelmente deve ser no mínimo 100 vezes maior que a nossa." Apenas Beru não tinha como saber a escala dos outros exércitos, então ele ouviu em silêncio a conversa de seus mestres com os outros 2 marechais. A expressão do caçador coreano ficou cada vez mais séria. Afinal, na melhor das hipóteses, seus inimigos possuíam mais de 10 milhões de soldados. Ji-woo refletiu sobre os números em voz baixa antes de responder. "Eu nunca planejei uma guerra em grande escala mesmo, e também não me importo quantos números eles estejam.
Afinal, eu sou o grande soberano das sombras. O exército que hoje são deles, amanhã será todos meus. Mesmo agora, a mente do caçador coreano estava continuamente a imaginar as batalhas que aconteceriam no futuro. E depois de um breve período de silêncio... Ele atendeu a ligação, mas antes que ele pudesse dizer uma só palavra, uma voz familiar saiu do alto-falante. Caçador Sung Ji-woo, sou eu, Woo Jin-cho. Olá, senhor presidente da associação. Como você solicitou, os representantes de várias nações estão reunindo-se no auditório. Onde você está agora? Antes que o jovem caçador respondesse, ele olhou de forma silenciosa para trás. Depois que se dividiram em 3 grupos, o Exército das Sombras lutou em batalhas simuladas. A terra fortificada por Mana foi completamente revirada por terríveis forças de impacto. A Associação Japonesa de Caçadores foi avisada de antemão pelo caçador Sung Ji-woo, e eles puderam assistir à destruição de suas terras através de seu satélite espião. Todos aqueles que assistiam, no entanto, simplesmente não conseguiram esconder o choque com a colisão de enormes quantidades de energia mágica capturada por seu satélite. O poder que eles testemunharam foi a verdadeira força do Exército das Sombras e Ji-woo também testemunhou esse poder. Por meio dessa experiência, ele conseguiu avaliar com precisão as profundezas e proezas de combate de seu exército, e o resultado final foi totalmente satisfatório. Quando a resposta do jovem caçador não chegou mesmo após uma longa pausa, o presidente da associação cautelosamente perguntou em seu telefone. Senhor caçador Sung? Os cantos do lábio de Ji-woo se arquearam e ele respondeu com a maior naturalidade. Acabei de chegar lá agora. O quê? Você já chegou? Mas quando? O presidente da associação havia ordenado aos seus subordinados que o informasse no momento que Ji-woo chegasse ao local. Então ele, muito confuso, se virou, mas nesse exato momento ele descobriu Ji-woo parado bem atrás dele. Ai! O presidente Woo Jin-cho involuntariamente cuspiu um grito de surpresa e piscou seus olhos por um momento, antes de um sorriso indefeso se formar em seus lábios, e ele silenciosamente guardou seu telefone no bolso. Ji-woo retribuiu seu sorriso e encolheu os ombros em resposta. No momento que ele estava dentro da sala de espera do auditório, Woo Jin-cho confirmou a hora. No seu relógio, informava que ainda faltavam 2 minutos para a hora do anúncio. Senhor Caçador Sung, você realmente planeja contar toda a verdade para essas pessoas? Sim, é isso mesmo que eu vou fazer. Mas ouça bem, Sr. Sung. Uma vez que eles saibam de toda a verdade, é como se houvesse estourado uma grande bomba. Algumas nações não serão capazes de lidar com a agitação em seus países. Isso seria um desenvolvimento bastante óbvio. Até mesmo o governo sabia que as coisas se desenrolariam dessa maneira e esconderam suas intenções até o fim. Porém, mesmo que tudo acabasse no próximo evento, a população não deveria saber ao menos o que estava acontecendo no mundo? Presidente, eu sei que o mundo vai se tornar um caos depois disso, mas é muito injusto não saber o que te matou, não é? E era por isso que Ji-woo estava decidido a contar toda a verdade para todos, afinal não seria apenas ele que precisaria de tempo para preparar seu coração. Vendo a expressão determinada do jovem caçador coreano, o presidente da associação, Woo Jin-cho, apenas balançou a sua cabeça. Bem, Sr. Sung, eu vejo que você já está decidido. Então... Ji-woo passou por Woo Jin-cho e se aproximou da porta que levava até o auditório, mas então o último descobriu algo e gritou de forma apressada. Com licença, Sr. Caçador, mas há muitos repórteres que esperam por você do lado de fora. Ji-woo olhou para suas roupas atuais. Ele tinha ficado na área de entrada proibida no Japão nos últimos dias para controlar seu exército, então o estado de suas roupas estava terrível.
Com o fim do sistema, Jiu não poderia mais utilizar os serviços da loja, mas o poder que o sistema utilizava vinha do próprio Soberano das Sombras para começar. Nesse caso, criar roupas e vesti-las em teoria era possível para ele. Naquele momento, Jiu se lembrou do único tipo de roupa que ele deveria ser capaz de criar agora. Em um piscar de olhos, a sala de espera foi repentinamente preenchida por fumaça preta e, como se ela estivesse viva, envolveu o corpo do caçador coreano. O presidente Woo Jin-chul pulou de susto, dando vários passos para trás, quando suas sobrancelhas se ergueram bem altas. A fumaça preta se transformou em um conjunto de armadura preta em Jiu. Que tal agora? Eu estou apresentável bastante? Normalmente os caçadores usavam armaduras para se protegerem dos monstros e seus poderes sobrenaturais. Porém, esse equipamento de aparência extraordinária havia sido adicionado em cima de um caçador poderoso como Jiu. E o presidente da associação foi completamente suprimido por uma aura incrível e mal conseguia mover seus lábios para responder. É realmente uma outra coisa. Jiu esboçou um leve sorriso. Eu vou tomar isso como um elogio. Jiu voltou-se para a porta e entrou lentamente no auditório, e quase em um instante todo o barulho sem importância desapareceu do local. É o caçador Sung Jiu! Ele finalmente chegou! A atenção de cada um aqui reunido se concentrou em um único homem de pé na tribuna, Jiu. Todos haviam prendido a sua respiração para ouvir a sua voz. O auditório pode ter estado silêncio antes, mas agora estava ainda mais silencioso do que nunca. Jiu não precisou nem da ajuda de um microfone. Ele simplesmente carregou com mana as suas cordas vocais e começou a falar. Eu sei que a partir desse instante as coisas vão se tornar incrivelmente difíceis para todos. A sua voz parecia ondular suavemente dentro do auditório. Os ouvidos de Jiu captaram os ruídos dos representantes que engoliam a seco a sua saliva, junto com seus corações batendo de forma violenta. Curiosamente, quanto mais altos seus batimentos cardíacos se tornavam, mais calmo era o coração de Jiu, e a luz que brilhava em seus olhos se tornou mais determinada do que antes. Realmente eu estou me sentindo tão calmo, mas por quê? Jiu recuperou a sua compostura e se dirigiu calmamente ao público com essas palavras finais. Eu sei que serão momentos difíceis para todos. Não há ninguém vivo capaz de evitar essa batalha que se aproxima. Essas criaturas aparecerão diante de vocês e tentarão destruir tudo que você ama. É isso, pessoal, muito obrigado se você chegou até aqui. Este é um canal novo, está começando agora e eu conto com a sua ajuda para fortalecer. Deixe seu like, inscreva-se no canal que vai estar incentivando ainda mais o meu trabalho. Muito obrigado, fui!